Fala galera, aqui quem fala é o Marcos e eu tô aqui com o meu amigo Guilherme e nosso convidado Frederic Nietzsche. E esse mais é um episódio de Filocast. Prazer, muito obrigado por Prazer. estar aí. Obrigado pelo Nosso prazer é convite. todo meu. Bom, para iniciarmos, você poderia me contar onde você nasceu e sobre a sua história? Bem, eu nasci na Alemanha em 1844 e vivi lá até 1900, quando eu morri. Interessante. É, mas qual o seu objetivo de estudo? Você poderia contar um pouquinho sobre ele para a gente? Bem, meu objetivo de estudo e minha filosofia, elas são pautadas no existencialismo, então elas são sobre o ser humano como pessoa, sobre o seu ego, sobre religião e sobre sociedade. Ah, sabemos que você é um cara que estudou muito e eu fiquei sabendo que o senhor tornou professor antes de se formar. Você pode contar essa história? Bem, meu professor ele sempre gostou bastante dos meus trabalhos e vendo que eu me esforçava bastante, já estava até começando a ajudar meus colegas, ele criou uma cadeira para mim e me colocou para lecionar. E para eu já estar lecionando, eles me deram a formação do curso antes mesmo de eu ter terminado ele devido a isso. Sim, Interessante. interessante, é, que você é um cara que tem muita experiência e, você é um cara que tem uma opinião muito formada. O que você acha, da moral de Sócrates? Bem, a moral de Sócrates é uma moral dos fracos. Ela é uma moral que quer que você se submeta à maioria e criar regras para que a maioria possa tá dentro ali. Não tá dentro, mas que ela esteja no mesmo nível da pessoa que está acima dos outros. Porque um homem, um super-homem, ele vai ser uma pessoa que vai estar acima dos outros, que ele tem talento, ele é uma pessoa para se olhar. E a moral de Sócrates, ele quer que todo mundo, na democracia, esteja todo mundo igual, todo mundo no mesmo ponto. Só que eu acho que não deveria ser assim. Porque se ele nasceu diferente, ele deveria estar acima dos outros, realmente. Bem interessante. Você poderia me contar um pouquinho sobre o niilismo e a sua concepção sobre ele? Bem, pessoalmente eu não gosto do niilismo, tanto que você pode ver que eu fiz uma dura crítica, né, nos meus textos a ele, mas acabaram criando, né, o niilismo meu niilismo, né, o niilismo de Nietzsche, porque basicamente o niilismo ele fala que a vida não tem sentido, nada tem sentido. Porém, não é apenas isso. Para mim, o que eu falo é que você simplesmente não pode se submeter às outras pessoas. Você tem que ser uma pessoa que tem consciência de si mesmo e que vai estar sempre buscando. A vida realmente, a gente vai para o nada. Só que você tem que estar sempre entendendo onde você está e se esforçando nisso. Muito interessante. Você poderia me contar um pouco? Hannah? Não, a Hannah não pode. Oi? Tá, porém, muito interessante, vou repetir. Tá, vai. Muito interessante. Já que você tocou o assunto sobre seus textos e tal, poderia contar suas principais obras? Pô, vontade de potência, eu acho que é a minha principal, Uhum. que até entra no tema dos impulsos também, que é você, a gente já nasce com vontades dentro da gente e infelizmente a sociedade geralmente, que é algo que eu realmente não gosto tanto, ela começa a nos suprir, porque ela fala que a gente não deveria querer tudo para si, não deveria ser egoísta, a gente deveria ser mais humilde, que isso é um pregamento da igreja, né? E fica o tempo todo querendo falar que a gente não deveria estar ali acima das outras pessoas, quando na verdade, se você tem um dom, você tem que estar, porque você nasceu com um dom, você nasceu para ser melhor que os outros. Você pode me explicar mais detalhadamente, que você diz que nós somos sacos de impulsos, quer dizer. Perdão. Bem, foi o que eu acabei de dizer, né? Que a gente nasce com isso. Então, são vontades nossas que suprimem da gente, mas a gente o tempo todo quer alguma coisa pra gente. Tá. É, Essas ideias você tirou de algum lugar ou você criou elas a partir de você? Você teve algum ídolo, como eu ouvi falar que Arthur Spohr...
Arthur Schopenhauer, você fala? Arthur Schopenhauer. Ah, não, sim. Hoje em dia não mais, mas Schopenhauer, no começo ali da minha carreira, me influenciou bastante, porque ele falava que a vida era caótica, que a gente o tempo todo queria algo e a gente tinha um prazer em receber aquele algo, mas a gente já estava querendo algo. E isso realmente me influenciou assim bastante, porque muito no sentido de a gente ter esse instinto dentro da gente, né, de querer as coisas. Mas eu não concordava muito, não concordo mais muito com o que ele fala, com a questão de tudo ser caos. As coisas têm uma ordem, elas têm que ser ordenadas em algum ponto. E um outro grande influenciador que eu acho que foi para você, Richard. O que ele foi para você? Ele foi uma fonte de inspiração? Hoje você ainda acha que tem as ideias bate ou é algo que distanciou? Bem, quanto a Richard não era nem a questão de ideias, né? Porque ele é um músico, era muito mais o tipo de música dele me agradava bastante, porque eram músicas baseadas em músicas antigas, antes mesmo da era clássica, né? Ele se baseava muito em épicas, e as histórias que ele tentava passar com a música sempre eram muito interessantes, então eu gostava de ouvir. Porém, com o tempo, ele começou a ficar muito maçante com o próprio tema, então eu parei de acompanhá-lo. Uhum. Já que você falou sobre música, e música muito relacionada ao amor, você poderia falar um pouco sobre o amor fati? Bem, o amor fati, como o próprio nome diz, né, que ele vem do latim, significa amor ao destino. É você entender que, mesmo que o seu destino seja a morte, que nada na vida tem um sentido realmente, é você entender isso e ainda assim aproveitar o seu dia, fazer as coisas que você tem que fazer, tipo levantar da cama, se esforçar, dar o melhor de si para se tornar o melhor de si, o tempo todo. Falando em destino, essas coisas, o que você acha sobre as religiões, tipo a católica? Bem, a religião católica eu nunca fui tão próximo dela, né? Porque eles têm essa ideia de que você tem que ser humilde e de que você tem que amar a morte. Quanto a ser humilde, é muito a questão de você tem que se submeter aos outros, você tem que abaixar sua cabeça aos outros. E não, eu não acho que as coisas devem ser assim, porque o homem não precisa abaixar a cabeça para os outros. Se ele é melhor que alguém naquilo, ele é melhor que alguém. Ele é o melhor. Se ele é bom, ele é o melhor. Não tem ninguém acima dele. Porque ele deveria abaixar a cabeça dele e ser humilde quanto aquilo. Ele tem que falar, eu sou o melhor nisso. Ninguém é melhor que eu nisso. Porém, a religião fala o contrário. Fala que não sou tão bom assim. Você vai estar aquela resposta meio amena. E quanto à questão de amor à morte, como eu falei, é muito a questão de que eles pregam que você tem que viver em penitência na sua vida inteira, pagando pelos seus pecados que você cometeu durante a vida, que eles criaram esses pecados para limitar as pessoas, né, quanto aos seus impulsos, suas vontades, para no final você ter uma felicidade que você nem tem certeza se realmente existe, porque você vai viver em um céu com um Deus que você não tem certeza que isso pode existir, então você basicamente está vivendo a sua vida esperando a morte, você não está vivendo, você só quer que chegue a sua morte para você ir para um lugar que você vai gostar. E no seu histórico, tipo, sua família influenciou isso na sua carreira? Teve algo? Bem, não chegou. Hoje em dia não, né? Não influencia, mas tipo, quando eu era mais jovem, minha família era luterana, né? Muito ortodoxa, e meu pai era pastor. E por um tempo eu estava seguindo a doutrina, estava pensando em me tornar pastor. Só que quando eu comecei a traduzir os textos gregos, estudar ali um pouco mais, me aproximar mais da filosofia em si, né, que é a busca pelo desconhecido, eu comecei a ver que não era realmente aquilo que eu queria, a religião, né, em si, tipo, a seguir a doutrina. Então eu entrei para uma faculdade. Dá pra dizer meio que a religião e as ideias de Sócrates andam de mão dadas, não é? Porque meio que ambas fazem você abaixar a cabeça. Sim, sim, de certa forma, porque
É aquela ideia da democracia que onde a maioria decide pelo todo, só que a maioria é burra. E fraca. Apenas alguns escolhidos deveriam selecionar pela maioria, porque aqueles alguns são quem realmente sabem o que estão fazendo Os mais fortes, no caso. em cada área. Trazendo esse conceito de mais forte, você poderia falar um pouco sobre, no caso, super-homem? Bem, o super-homem é aquele homem que ele vai estar acima dos outros. Ele nasceu com esse dom e ele deve ser elevado. Ele deve ser aquela pessoa que todo mundo olha para ele e eleva ele como pessoa. Porque se ele já tem esse dom e ele desenvolveu esse dom, ele deve estar acima dos outros. Ele é um super-homem. Ele é um homem acima dos homens. É Ele aquele não que deve deve ser elevado. abaixar a cabeça, no caso. Jamais. É isso. O podcast foi isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. Bom, Eu muito que obrigado agradeço. novamente, tipo, por comparecer. Que agradeço. Estou lisonjeado em te conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. E esse foi mais um vídeo de Não, piscou não. Nossa, agora... Muito obrigado por assistirem a nossa Filocast. Tá. Muito obrigado por assistir e esse foi mais um vídeo do Filocast e novamente obrigado por quem está assistindo e é isso. Tchau. Tchau.